sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Muito bom dia, bom dia. Está nos acompanhando. Áudio. Aumentando, ok, agora tá bom. Bom dia, meus amados, bom dia para todo mundo aí que está nos acompanhando, seja nas lives, né? Você que está acompanhando pelo nosso aplicativo, para você que está acompanhando pelo site da rádio também. Bom dia para todos vocês, é um prazer muito grande poder contar com a presença dos irmãos aqui na programação da rádio, a Rádio Semear, né? A rádio que tem a missão de compartilhar a palavra de Deus, compartilhar essa graça maravilhosa, está conduzindo, né, nessa jornada de esse desafio, né, de a cada dia estarmos juntos, procurando fazer a obra, procurando fazer a vontade do Senhor. São tantas coisas, né, que nos está propostas aí, mas a gente está em um mundo, né? Em um mundo um bocado assim complicado, né? Complicado devido à realidade, né? Do mundo distanciado de Deus. Ela é realmente muito estranha, né? A gente, dia por dia, a gente está aí na caminhada e a gente tem, se você tem acompanhado as notícias, né, que giram em torno do mundo, a tônica esses dias tem sido os acidentes aéreos, né? Misericórdia, né? A gente teve a queda daquele avião lá no Oriente Médio com relação às 60 pessoas, mais ou menos, ali que tinham no avião, 67, sei lá. E agora tivemos aí mais um episódio, né? 90, 100 e quantas? 190 pessoas, 170, sei lá na Coreia do Sul, né? Então, a gente fica aí pensando, gente, essas pessoas estavam viajando, certamente muitos a negócio, outros para visitar a sua família, passar final de ano, né? Esse período festivo, e de repente não chegaram, né? São aquelas pessoas que saíram de São Paulo para ir para a Bahia, passar o final de ano e também não chegaram, né? Quantos desastres, né? Quantas catástrofes, né? Quantas vidas, né, ceifadas aí, né? Aí ele pode perguntar, onde é que está Deus nisso, né, gente? Deus está em todo lugar, né? Deus está em todo lugar o tempo todo. As pessoas aqui não estão com Deus, né? Mas Deus está o tempo todo querendo cuidar de cada um de nós. Eu creio que nosso compromisso, nossa responsabilidade deve ser nos empenhar cada vez mais para estar tirando pessoas, né, desse mundo de trevas e trazendo para Jesus. Eu fico pensando, poxa, quantas pessoas morreram e não estão em Cristo, né? Então isso aumenta aumenta a nossa responsabilidade, né? Vamos dizer assim, né? Mas, bem, seguindo em frente, né? Deixa eu dar meu bom dia aqui para a Nete, né? A Nete já mandou aqui um recado para nós aqui na nossa
live do YouTube. Bom dia, Valdizan. Cadê? Bom dia, Valdizan e todos os ouvintes. Já estou aqui no YouTube esperando o seu programa começar. Amém. O programa começou um pouquinho depois, hoje, não foi? Mas hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro. Estamos em recesso aí de escola e universidade e trabalho e tudo. Aí o que acontece? Às vezes a gente vai dormir um pouco mais tarde. Ontem, domingo, né? Vamos dormir um pouco mais tarde. Aí hoje a gente acordou no esquentar dos pés, né? Então, mas, bom, a gente vai aí até mais tarde hoje falando sobre os judaizantes, né? E eu quero agradecer já aí a também colocou o seguinte: o trabalho aqui em minha casa está quase terminando, né? É somente meu esposo trabalhando e eu ajudo no que eu posso. Amém. Assim, família que trabalha unida, né? Ela tem a possibilidade de continuar unida, né? Faça um belo acabamento aí na casa, que Deus abençoe e que sejam prósperos no caminho do Senhor, né? O Josué também já está por aqui com a gente. Bom dia, filho. Deus abençoe. Deus lhe ajude a continuar sempre firme, sempre abundante, com essa alegria de estar servindo ao Senhor, né? Glória a Deus, né? Graças a Deus hoje estou assistindo o Senhor. Amém. Glórias a Jesus. A Nete perguntou se ia ter cursos, né? Esse ano. Eu vou começar logo falando dos cursos. Sábado, né? Sábado, às 19 horas. O curso Deixa a Bíblia Falar. Eu vim anunciando o curso desde novembro, né? Anunciando para os irmãos. Muitos irmãos até se inscreveram no formulário do curso. E nós vamos dar partida ao curso no sábado, às 19 horas. Se você ainda não está inscrito no nosso site, vai lá e se inscreve, porque só vai poder comentar quem está cadastrado no site. Então, o curso eu não vou transmitir pelas redes sociais não, tá bom? A não ser que eu me convença de alguma coisa, mas o meu foco é fazer o curso fechado no site. No site a gente tem o vídeo, o áudio, tem tudo ali. Então nós vamos fazer o estudo no site, né, às 19 horas, todo sábado, né? Então nesse sábado agora é a lição inaugural. Eu vou estar apresentando o curso, porque eu sei que tem muita gente que ainda não conhece. Então a gente vai estar apresentando o curso. E aí a partir do próximo sábado a gente segue fazendo. São 15 lições que nós vamos fazer. Vai ser 15 sábados, né? Sem correria, sem nenhum. Eu vou dar procurar dar uma agilizada, né? Fazermos aí aula de 1h30, 2 horas no máximo, né? Para não cansar muito, para que os irmãos possam acompanhar bem. E a gente vai ter também as lições, tá bom? Para quem está inscrito, no preencher o formulário, vai receber inclusive o exercício da lição, né? Para estar respondendo. É interessante, né? Fazer os exercícios, para você fazer a avaliação do seu conhecimento. É importante. Então, para fazer isso, você vai no site, você se inscreve. Ali no site também você vai encontrar ali na parte de notícias, você tem ali a notícia, a informação sobre o curso, e também ali você clicando tem o link para se inscrever. Se inscreve no próprio site, tá bom? Se inscreve no próprio site ali, clicou no DBF ali, você já vai abrir o formulário, você se inscreve ali, pronto. E aí você vai ser também inserido ali convidado para se inserir no canal do WhatsApp da rádio, aonde vai ser postado, né? Esse ano a gente não vai dar atenção para negócio de grupo, né?
de WhatsApp, não. A gente não vai fazer grupo não, no WhatsApp, não vamos desenvolver isso. Pelo contrário, nós vamos trabalhar só com os canais mesmo, tanto no WhatsApp como também no Telegram. Vamos trabalhar com os canais, vamos estar atualizando os irmãos, vamos estar postando tudo ali, porque a gente põe no canal e os irmãos que tiverem interesse, de precisarem de alguma coisa, quiserem entrar em contato com a gente, chama a gente no privado, né? E aí a gente conversa, a gente responde e tudo mais. Então, vai ali no canal, se inscreve, já tem muita gente inscrito. Então vai ali, se inscreve e já fica prontinho. Quando for no sábado, você já está pronto para participar do programa, né? Então, que Deus nos abençoe e que esse intento ele seja agradável ao Senhor. O curso Deixa a Bíblia Falar, gente, é um curso básico em teologia, mas bastante abrangente, né? Apesar de ser um curso de impacto, eu vou ser bastante, como é que eu digo, né? Vou ser bastante amoroso, né? Com os meus alunos, né? Com os meus ouvintes. E o desafio nosso é encontrar, através desses estudos, né? Encontrar a vontade de Deus para nós, né? Descobrir aí como é que é a questão da eclesiologia da Bíblia, né? Saber essa questão sobre também plano de salvação, a fé, o evangelho de Jesus. Então essas coisas todas a gente vai passar limpo aí e certamente, né, você vai poder aproveitar bastante. Agora deixa eu voltar aqui. Para quem está inscrito, né, no nosso curso, ali no formulário, eu vou também dispor, meus irmãos, para os irmãos o link das apostilas. As apostilas estão no site de estudo, que é o Semeadores. Então, lá no Semeadores, você vai poder baixar a apostila. Então, lembrando sempre que para você acessar para você acessar os materiais, você precisa se inscrever nas plataformas, né? Se você não se inscrever, aí você não vai ter como baixar os materiais. Então você precisa ir lá no site. O site é o cursos.radiosemear.net, né? Esse subdomínio aí. Você vai ali, se inscreve, aí você tem acesso a vários cursos, né? O Deixa a Bíblia Falar já está ali, as lições estão ali. Você vai entrar e vai poder pegar os materiais para você ler. O que você quiser ler, você vai ler ali, tá bom? Então baixa a apostila. Irmão, não estou sabendo como fazer. Aí eu dou lá para você o caminho para que você possa acessar direitinho. Se tiver alguma dificuldade, algum problema, é só me falar que eu ajudo, tá bom? Não tem problema não. A gente tá aqui para ajudar mesmo. Tá bom assim? Tá combinado? Então essa é o nosso desafio, é a nossa vontade, né? É estar ajudando, né, os irmãos a conhecer mais a palavra de Deus. Então se você tem essa vontade, se quer conhecer mais a Bíblia, é mais uma oportunidade, irmãos. E para quem já conhece o curso, já fez o curso, talvez seja uma oportunidade também para ter uma experiência de didática diferente, né? Eu fiz esse curso com o irmão fulano de tal, não sei das quantas. Então vamos fazer de novo, né? Vamos fazer de novo, para a gente, né, estar aí memorizando mais ainda, né? Deixa eu ver aqui. Para ele estar memorizando aí, está
como é que eu digo, né? A gente está se fortalecendo no conhecimento, está aí se experimentando, né, um pouco mais com relação a ministrar essas aulas, esses estudos para outras pessoas, porque às vezes a gente até tem conhecimento, mas para passar e você tem uma certa dificuldade, né? Então, é também essa oportunidade para você estar se experimentando, para poder estar passando esse material para outras pessoas, né? E também para estar conhecendo mais os assuntos, né? Às vezes você não consegue pegar uma metodologia de estudo, não consegue pegar uma forma didática da que a pessoa tem, mas você conhece o assunto. E conhecendo o assunto, mais importante, que é o mais importante, você vai apresentar do seu jeito, né? Vai apresentar do seu jeito, vai poder comunicar para os seus ouvintes, para o seu público, do seu jeito. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então fique à vontade para estar aproveitando da melhor forma possível. Agora, se você é uma pessoa que ainda não conhece a igreja, não conhece biblicamente, né, o plano de salvação, né, o que Jesus planejou para o homem poder alcançar sua salvação, você não tem clareza como é que é a igreja na Bíblia, né, sua organização e tudo mais, aí você vem para esse curso nessa expectativa. Se durante o curso você chegar a reconhecer que você precisa fazer algumas modificações na sua vida, se por acaso ajuda de alguma forma no seu crescimento espiritual, então você aproveita o que tiver ali dentro da sua necessidade, você já aproveita, tá bom? E de repente nós já tivemos experiências de grupo de pessoas que vêm de alguma denominação para estudar, e ao findar o curso eles mudam totalmente, até a questão da própria denominação, eles abrem mão dos seus credos lá e abraçam só o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que com isso que as pessoas estão tudo erradas, estou dizendo que existe a forma bíblica que todo mundo, todas as denominações que existem, elas têm um pouquinho de verdade e um pouquinho de não verdade. Todos os grupos, não tem exceção. Agora, aonde não tem essas coisas, na Bíblia. Então a gente tem que ir para a Bíblia, conhecer. E aí, porque tem assuntos na Bíblia, gente, que a gente não tem como a gente, de uma hora para outra, já está sabendo, né? Por exemplo, a questão, o próprio plano de salvação, né? Tem pessoas que estão lendo Atos, aí chega no capítulo 16, versículo 31, a história do carcereiro, que chama muita atenção mesmo. E aí lá está dizendo que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí a pessoa começa a dizer que basta fazer isso que já está certo, né? Aí o outro lê lá em Romanos, no capítulo 10, né, falando sobre a crença, né, a fé e tudo mais. Aí chega ali nos versículos 9 e 10, né, que ele vai dizer que se confessar o Senhor Jesus, está salvo. Aí já pega, esse outro já pega, esse outro via aí, não basta crer em Jesus. Então, e aí você fica com esse conhecimento, achando que já tem conhecimento de toda a verdade, e não tem. Porque aí a gente vai ter que excluir Marcos 16:16, Atos 2:38, a gente vai ter que excluir Atos 3:19-22, a gente vai ter que excluir muitos textos bíblicos, né? Então, o que a gente faz? Nenhum desses textos estão contrariando o outro, eles se complementam. Então, ali está dizendo uma parte, aqui está dizendo outra parte. Jesus deu a instrução completa. Mas aí nos escritos do Novo Testamento, às vezes a gente encontra um pedaço ali, um pedaço ali, junta, e aí dá tudo, né? Um exemplo disso é quando a gente pensa em crença no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento fala que a pessoa precisa crer, o que está embutido ali, né? O que significa essa crença, né? Nos dias do Novo Testamento,
A palavra fé, né, essa palavra, o substantivo pistis, ele era muito popular no mundo grego, né? No meio da filosofia grega, né? Então esse termo era muito usado naquele mundo. E esse é o motivo, um dos motivos que leva João a não usar essa palavra nos seus escritos. Porque João vai escrever a partir daquele lugar, né? Ali, né? Então João ele evita usar o termo fé e vai usar o termo crença. Porque o termo crença ele tem no caso, crença é o verbo, tá? A crença, ela exige uma ação, um comprometimento. Ela exige... Então, é preciso que nós, né, tenhamos isso em mente, né? Por que João abdicou do termo fé e usou crença, né? Ele usou crença exatamente por isso. Então, nós temos aí esse legado muito bom, né? Esse legado muito bom para que a gente possa se afirmar, né? Se afirmar como discípulo de Jesus, como seguidores, 2000 anos depois, né? Do estabelecimento da sua igreja, né? Hoje estou assistindo o Senhor, amém. Quer muito participar? Pronto, já vai ali no site, já se inscreve, Anete. Eu não estou conseguindo me inscrever. Eu não sei muito usar os aplicativos. Ô Nete, você entra no site, deixa eu mostrar. Eu vou mostrar aqui no programa como é que se faz a inscrição, tá bom? Eu vou abrir aqui, deixa eu pegar aqui o site, né? Espera aí, eu vou pegar aqui e colocar o site na tela, porque aí quem tiver assistindo já vai poder ver como é que é. Olha só, para aí, participante comigo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui a tela para vocês ver como é que é feita a questão da inscrição. Deixa eu ver aqui se passa. Desfazer aqui. Cadê? Transformar. Limpar transformação. Pronto. Eu vou colocar aqui para todo mundo poder ver como é que faz para se inscrever no site. Colocar aqui, ó. Aqui nós temos, vamos colocar aqui no navegador, né? Rádio CBA. Então, que Rádio CBA já está gravadinho aqui. Então a Rádio CBA está aqui, né? Deixa eu deslogar aqui, eu estou logado aqui. Transformar. Sair. Porque como eu tenho, estava logado. Todo mundo pode desligar aqui o áudio. O que acontece, gente? Quando você não está logado, aí quando você entra no site, aparece aqui do lado, ó, entrar, esse botãozinho verde, azul aqui, ó, entrar, certo? O que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui, ó, clicar em entrar, certo? E aí vai aparecer essa janelinha. Então, vou colocar aqui no navegador, aqui é meus dados, como já estou inscrito, né? Aí você vai vir aqui embaixo, ó, cadastrar. Aqui. Então a Rádio CBA tá aqui. Aí em cadastrar você vai colocar seu nome, deixa eu deslogar aqui o seu e-mail, um nome de usuário, uma senha e vai colocar esse códigozinho aqui embaixo. Pronto, tá cadastrado. O que acontece? Aí a partir daí é só logar. Você vai poder entrar no site, muito tranquilo. Aí quando você entra no site, e se alguém não conseguiu pegar aí, esse botãozinho verde, azul aqui, deixa eu fechar aqui. Se alguém não conseguiu pegar aí a mensagem, aí você reclama de novo. Ô Valdizão, não tô sabendo como fazer não. Aí a gente vai fazendo, tá bom? Mas é isso, meus irmãos, é só se inscrever aí no site, é bem tranquilo. Cláudia está aqui também com a gente. Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Eu pensava assim, mas em Marcos 16, quando li, eu comecei a pensar. A gente, quando eu tô falando, então a gente vai fazer esses estudos, meus irmãos, para a gente ir, a gente adquirir mais conhecimento, né? A gente ficar mais conhecedor
da vontade de Deus, da palavra de Deus e encontrar também, de repente, existe alguma coisa que a gente precisa melhorar, existe alguma parte que a gente precisa obedecer, né? Então, tem muitas coisas aí para a gente aproveitar quando estudamos a palavra de Deus. Então, esse é o meu convite. A minha parte é fazer isso. E a parte de cada um é ver no que pode, como é que pode fazer para aproveitar, né? Tem uns que aproveitam se convertendo, tem uns que aproveitam, né? Então, tem várias maneiras, né, de estar aproveitando o conhecimento das Escrituras, né? Eu tenho me esforçado, né, dentro do possível, para aquilo que eu vou aprendendo, né, poder estar praticando e ensinando outros, né? Então eu trago esse material do Deixa a Bíblia Falar, que é um material sistematizado. Muitos irmãos até criticam, né, a questão do curso, porque pensam ser um material engessado, né? Eu não tenho esse material como material engessado, mas eu tenho ele como uma sistemática, né? Tem várias sistemáticas, né? Teologia sistemática, existem muitas por aí. Mas eu poderia, sei lá, abrir mão do curso e começar a elaborar um estudo à parte para falar do mesmo assunto. Se os irmãos já se esforçaram e já organizaram isso aqui, por que não, né? E aí eu quero também deixar aqui para os irmãos outra coisa que eu acho muito interessante. Esse curso Deixa a Bíblia Falar, ele foi transformado em um livro. Em um livro que agora em janeiro vai estar sendo lançado. Só que a pré-venda dele já está acontecendo, né? O irmão e coautor Newton Barreto, lá em Salvador, que está fazendo aí a pré-venda. Me parece que está R$30. Aí quando ele for enviar, você vai ter que precisar pagar o frete, tá bom? Ele só está fazendo a pré-venda do livro. Agora você pensa, é um livro de 398 páginas por R$30. Aonde é que você compra um livro desse volume por esse valor? E outra coisa, o apelo não é nem questão só do valor, mas o próprio conteúdo do livro. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, todos os irmãos, e se você trabalha com esse curso, de repente fazer um esforcinho a mais para ter uma quantidade, né? Porque sempre tem um aluno ou outro que diz, não, mas eu quero esse material, e coisa parecida. Então seria bom se a gente conseguisse fazer com que eu vou até ver se eu consigo combinar com o Newton para estar divulgando um link aqui que os irmãos possam estar fazendo a aquisição desse material, tá bom? Como é um material que a gente vai estar usando várias vezes aí, então se você de repente quiser o material, aí você vai ter o link ali, porque agora eu estou dando uma informação solta, né? Não tem um link, não tem nada, então eu vou pedir para Newton, se ele autorizar, claro, né? A gente está divulgando por aqui e também tem um link para que a gente possa estar passando para quem quiser, para quem tiver interesse, né? Tá bem então? Tá combinado assim? Então eu penso que os irmãos que trabalham com esse material devem estar adquirindo uma certa quantidade e até colocar, porque a gente tem a apostila, não é? Que a gente trabalha nos cursos, mas quem sabe você possa encorajar os alunos, em vez da apostila, que a gente termina gastando muito com apostila, com impressão de apostila, cada aluno poder adquirir um exemplar, né? Um exemplar. Então você tem ali os materiais com você, ou o link para informar, e aí você já vai poder dar essa força aí e também vai fazer contribuir com essa distribuição desse material, porque o material é muito bom,
mas nada adianta se ele for bom ele ficar lá guardado sem ser lido, né? Então, o importante é a gente estar promovendo também a distribuição desse material. Eu, particularmente, tenho um interesse muito grande de tê-lo aqui, ter bastante, né? Ter bastante para a gente trabalhar. Eu tenho, né, propósito de trabalhar com esse material no interior do Rio Grande do Sul, né? E aí já é um acréscimo a mais para nosso trabalho. Falar em Rio Grande do Sul, preciso mandar um bom dia e um abraço lá para a família Souza, lá em Pelotas, né? Família do Samuel e da Bruna, né? Um abraço pro Nicolas e pro Isaac, todo mundo em casa agora de férias. Só dando correria ali para o Samuel e para a Bruna. Ontem eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o Samuel, foi realmente muito boa a conversa, ficar sabendo como andam as coisas ali por Pelotas, saber do trabalho que os irmãos estão fazendo. Ele mandou inclusive duas fotos ali do. Licença, o pessoal de Sim. saúde que bebeu o escorpião chegou. Se você quiser vir dar uma assistência, tá? Tá. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu tenho um escorpião guardado aqui para o pessoal da saúde e eles vieram dar uma olhada, né? Então eu vou precisar dar uma olhada ali com eles, irmãos. Rapidinho eu já volto, tá bom? É pai bola. Então segura aí que eu vou lá e já volto.
Pronto, já voltamos, graças a Deus, né? Já entregamos lá o escorpião para o agente da prefeitura, já recebemos as devidas orientações. Agora né, seguir 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 as orientações e se precaver, né? E se acontecer algum acidente, rapidinho, né? Rapidinho está se deslocando ali, está se deslocando para o pronto atendimento, certo? Então essa é a nossa o nosso compromisso, né, com a questão da saúde, da prevenção, com relação aí o nosso com relação aí às questões referentes ao escorpião e também as outras, né, as outras peçonhas que possam vir, né, possam aparecer aí na nossa, né, no nosso setor, no nosso departamento, aí nas nossas dependências, né? Então que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para lidar, né? Petrônio está lá no Mato Grosso, acho que é no Mato Grosso, Paz de Cristo. Envie para mim a entrevista do Totó e o contato dele. Também a entrevista do Idalício. Como é que é? Ô Petrônio, tá tudo ali no YouTube. Eu vou pegar os links. Vou ver se eu pego aqui os links e mando para você, tá bom? Aí você pode dar uma examinada, né? Deixa eu ver aqui contatos. Deixa eu ver se eu acho aqui o Antônio. Antônio de Souza. Antônio de Souza, Totó, tá aqui. Pronto, mandar aqui o contato do Totó para o nosso irmão Petrônio. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe. Nos ajude aí a continuar. Irmã Lucidalva. Irmã Lucidalva já dando aqui o ar da graça. Também abençoando o trabalho. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso irmão nosso irmão Eugir Girodo já mandando aqui também o bom dia e também mandando um vídeo que nós vamos colocar aí na programação de vídeo da TV, né, para que vocês possam também estarem acompanhando, né, sendo edificados com esse material do nosso irmão. O irmão João Dark também mandou ontem uma pregação, mandou pregação para a gente estar também aí colocando na playlist, né, da rádio Semear. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, né? Estamos felizes. Meus irmãos, sem muitas delongas, a gente vai abrir então o nosso tema de hoje. Hoje é um dia especial porque a gente está aí muito na questão dos recessos, né? Questão dos recessos, então a gente fica bem tranquilo com relação a essa questão dos horários, né? Eu sei que muita gente tem horário para isso, para aquilo, mas eu acredito até que tem muitas pessoas que estão aproveitando um pouquinho para dormir mais, né? Então não faz mal nenhum não, né? Então um abraço para todos, vamos em frente, que Deus nos abençoe
e nos ajude cada vez mais a crescer na sua graça e também no conhecimento daquele que faz todas as coisas possíveis, né? No conhecimento de Jesus. A Ele toda honra e glória, todo louvor, né? Nossa alegria, nossa satisfação é saber que a gente tem rapaz. Exatamente. Então, que Deus nos ajude a cada dia mais a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, né? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, né? Nossa alegria e satisfação em saber, né, que a gente está na presença de um Deus que é grandioso, maravilhoso, amoroso, que sempre cuida de nós, né? Graças a Deus por esse dom maravilhoso, né? Deus é tão bom, né? Deus é tão bom. E hoje, cadê o Valmir, né? O Valmir já está por aqui. Bom dia, amigos e irmãos que acompanham a Rádio CMA, né? Aqui assistindo e na escuta. Amém. Então eu vou fazer assim. O que nós vamos falar hoje? O que nós vamos falar hoje de respeito aos judaizantes, né? Os judaizantes. Vamos falar desse vamos falar assim, desse episódio, né, na história da igreja, mas um episódio que não ficou lá no passado, um episódio recorrente, né? Então a gente tem esse texto de Atos 15 e versículos 1 e 2 que diz assim, olha, e é interessante como a Bíblia trata essas pessoas, né? Alguns indivíduos, você já viu como é que é a linguagem da polícia com pessoas fora da lei, né? Ele chama de elementos, né? E aqui o texto bíblico não fala de elementos, mas fala de indivíduos, né? Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha a bronca, né, que o apóstolo Paulo vai encontrar ali, né? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, entre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão, né? Esse tipo de situação, gente, é muito difícil, é praticamente impossível você resolver sozinho. Quando essas intromissões de falsas doutrinas na igreja, é preciso que alguém interfira, alguém de fora, de uma outra congregação, o presbitério de uma outra congregação, que chegue para trazer um direcionamento. Porque se ficar só entre eles, vão ter muito problema, vão agravar o problema, vai ter problema para a igreja inteira e talvez não chegue a uma solução. Mas você vê aqui, a gente já tem aqui inclusive um direcionamento como resolver essas coisas, né? Como resolver essas coisas. Você vê que lá em Éfeso, Timóteo, ele tinha a responsabilidade de ensinar as pessoas e fazer calar os falsos mestres ali, né? Então, aqui nós vemos que lá ele teve a orientação de Paulo, né? Aqui a gente vê Paulo indo a Jerusalém com aqueles indivíduos, já para resolver a demanda diante dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, meus irmãos, essas questões, essas demandas sempre vão existir. Esses judaizantes, eles eram pregadores e adoradores de Moisés e estavam invadindo as congregações, as novas
congregações, mesmo que não fosse da alçada deles, que eles eram judeus e esse pessoal era gentil, e eles estavam perturbando a vida das pessoas, né? Com esses ensinos que não eram requisito, né? E nem é requisito no Novo Testamento para a Igreja de Jesus. Amém? Bem, então seguindo a partir daí, a gente tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Em Atos 15, Paulo e Barnabé enfrentaram um novo inimigo da cruz, né? Quem era o inimigo da cruz? Aqueles mesmos que foram os inimigos de Jesus, né? Então Jesus morreu, foi sepultado, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, Jesus estabeleceu a igreja, derramando ali o Espírito Santo sobre os irmãos e disponibilizando para todos que obedecem a palavra de Deus. E aí, a partir de então, esses homens se levantam contra a própria igreja, né? Contra a própria igreja, agora vão perseguir a igreja. E aonde a igreja é estabelecida, vai aparecer alguém para perturbar, né? Naquele tempo era judaizante, mas hoje em dia também tem outros. Às vezes, cumprindo-se a profecia do apóstolo Paulo em Atos 20, às vezes esses falsos profetas, eles vão se levantar dentro da própria igreja, né? Tem que ser dentro da própria igreja, né? Para ser falso profeta, tem que ser dentro, levanta para ensinar coisas diferentes, né? E como tem hoje em dia, né? Pessoas que estão aí mergulhando no mundo dos treinadores, né? Até a palavra treinar é uma palavra que a gente precisa ver aonde a gente vai usar, porque na igreja ninguém treina ninguém, né? Na igreja não se treina, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão dos movimentos, né? Movimentos coach no Brasil, na igreja, né? Que tem sido algo muito explorado, né? E é uma coisa interessante, porque a linguagem coach é como o João vai dizer, né? Eles falam da parte do mundo, né? Então os coaches, eles vão fazer com que você seja movido pela emoção, ou então pela afirmação, ou coisa parecida. Mas os coaches, eles não vão dar ênfase na mudança, na transformação de vida, pelo abandono do pecado, pelo arrependimento. Isso aí eles nunca vão falar. Então é importante que você fique ligado com isso, né? E procura conectar, né? Conectar a sua vida, suas decisões, baseado naquilo que a palavra de Deus nos dá. Porque sempre vai haver pessoas, assim, agentes, para distanciar você da palavra de Deus, da vontade de Deus, das coisas de Deus de um modo geral. Então Paulo e Barnabé tiveram uma discussão, e não foi qualquer coisa não, né? Você às vezes pensa assim que a discussão de Paulo e Barnabé foi grande, né? Pensa na discussão braba essa de Paulo com esses homens aqui, né? Os irmãos enviaram então a Jerusalém os homens juntamente com Paulo e Barnabé para resolver essa questão, né? E é interessante, né? A gente vê o desenrolar dessa situação. Quando você lê aqui a partir do versículo 6 até o 21, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, a eles como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. E toda a multidão silenciou
passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então essa foi a palavra orientadora de Tiago para aquela assembleia. Então, alguns crentes fariseus, eles tentaram reimpor a lei de Moisés na igreja, né? Vamos dizer assim, né? O versículo 5, ele diz: Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Então você vê que aqui essas pessoas saíram de Jerusalém, encontraram ali na igreja alguns que eram da seita, que tinham vindo, né, da seita dos fariseus, juntaram e começaram a criar, impor, né, essa doutrina para os irmãos. Aí a gente percebe, né, essa questão do envolvimento farisaico, né? Os judaizantes, né, na sua maioria, eram fariseus, né? Então eles tinham, né, essa questão de valorizar, né, aquilo que Deus não havia valorizado, de priorizar o que Deus não tinha priorizado e rejeitar de fato, como hoje em dia, né? É por isso que é importante a gente pensar sempre, quando a gente foca nas coisas da lei de Moisés, como diz o apóstolo Paulo, a gente está caindo da graça, está abrindo mão de Jesus, está abrindo mão da nossa salvação. Então é importante que a gente fique alinhados, né, com Jesus através do Novo Testamento, seus ensinos, ensino dos apóstolos, porque os ensinos de Jesus, os ensinos dos apóstolos, eles não podem se contradizer não, tá bom, meus irmãos? Às vezes tem pessoas que usam os ensinos de Jesus e dos apóstolos de forma contrária. Por exemplo, Jesus ensinou e os discípulos seguiram a orientação de que uma pessoa, para ser salva, tem que ser batizada. Aí alguém chega e vai falar: mas o ladrão na cruz. Oxente, nós estamos falando de uma coisa e ali é outra coisa. Quando Jesus vai para a cruz, a nova aliança não foi estabelecida, a igreja não foi estabelecida. Jesus ainda não tinha dito para eles, se você ler, você vai ver que Jesus não tinha dito para eles que o batismo era necessário para a salvação. Jesus não tinha condicionado, Jesus não tinha dado o ID ainda para a igreja, entende? Então tudo isso vai acontecer em cumprimento do Velho Testamento. Então, quando Jesus morre, aí através da sua morte é que a nova aliança é estabelecida. A nova aliança não é estabelecida antes de Jesus morrer e nem depois que Jesus morre. A nova aliança é estabelecida no momento que Jesus morre.
Então, a partir daí, a nova aliança passa a vigorar. E aí Jesus passa a dar o direcionamento. Só que aí Jesus vai para o céu, vai mandar o Espírito Santo, que vai revelar para os apóstolos que eles devem ensinar para a igreja. Então, é importante pensar sobre isso, né? O problema sempre vai existir no meio da igreja. Ao surgir esses problemas, a quem pedir ajuda entre a irmandade com o quadro de fé atual. Aí é uma questão. Ontem eu estava falando com o irmão da minha aflição, né, com relação exatamente a essa questão que você está levantando aí, Valmir. E aí o irmão falou assim, olha, é preciso lembrar de Elias, né? Elias achou também que não tinha para onde correr não, né? Mas sempre há o remanescente, irmão, sempre há o remanescente. Então a gente deve apelar, né, para Deus, para que Deus nos ajude com o remanescente, porque embora seja pequeno, a gente não sabe para onde recorrer, não sabe em quem confiar. Então tá todo mundo encontrando uma forma de se aproveitar do Evangelho de Jesus, né? Diluindo ele de alguma forma para alcançar os seus interesses, né? A gente tem priorizado aqui a questão da integridade, a integralidade do Evangelho de Jesus, sem negócio de diluir, sem arrumar jeitinho, cada um assumindo o seu próprio erro e procurando dar conta, né, da sua responsabilidade, né? Então cada um de nós reconhecer, porque tem muita gente que vai moldando o Evangelho para atender suas necessidades sem alcançar, sem que o Evangelho aborde os seus defeitos, seus pecados, né? Então vai dando umas manobradas ali, né? Esse final de ano, mais ainda, né? Quantas congregações você não viu que fizeram ali um presépiozinho na frente, dentro do prédio da igreja, fizeram um presépio pequeno, às vezes grande, que era para simbolizar, né, o nascimento de Jesus. Gente, quando foi que a igreja precisou desses arranjos, né? A gente tá vendo, daqui a pouco a gente vai fazer a via sacra na rua, daqui a pouco a gente vai ver a igreja inventando outras modinhas aí, né? Tudo em nome né? Então, isso aí a gente vê aqui, ó, no livro de Atos, né? A raiz dessas coisas começa por aqui. Eles chegam ali, aí impõem essas coisas para os irmãos, tem que ser assim. Aí, por outro lado, né, eles vão ter que ceder também para a vontade do povo, para agradar o povo, para arrebanhar o povo. Você lembra que um dos problemas dos fariseus com Jesus é porque as pessoas estavam indo para Jesus, né? Eles estavam achando que eles iam perder a popularidade deles, ia perder o rebanho deles, ia perder o status, ia perder... Então eles faziam de tudo para trazer o povo de volta, né? O povo de volta. Então hoje em dia a gente tem muito essa questão. Inclusive ontem eu ouvi do irmão, né, falando a respeito dessas questões de crescimento de igreja, né? Que a igreja, muitos irmãos se preocupam com o crescimento numérico da igreja. Mas nessa mesma proporção, ninguém se preocupa em crescer no conhecimento da vontade de Deus, né? Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Mas é interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, a gente tem aqui esse debate, né? Que não foi um debate qualquer, foi um grande debate. E vai surgir no debate, né? 3 personagens que vão defender a natureza do Evangelho. Primeiro nós vamos ter a presença de Pedro, apontando que Deus havia aceitado os gentios. Ele vai citar inclusive aquela ida dele na casa de Cornélio, né? Que ele quase foi crucificado, né? Expulso da comunidade por ter ido na casa de Cornélio.
Então ele vai citar esse momento que Deus separou ele para estar anunciando aos gentios. Nós vamos ter aí a menção do testemunho, o relato missionário do apóstolo Paulo e Barnabé, o que Deus fez, por meio deles, no meio dos gentios, né? O grande operar de Deus, né? Por meio deles, no meio dos gentios. E por último, nós vamos ter a presença do presbítero. Nós tivemos o apóstolo Pedro, seus missionários ali, e aí nós vamos ter a presença do presbítero Tiago, que era também meio irmão de Jesus, né? Então, o presbítero Tiago, ele vai se levantar e vai fazer um apelo às Escrituras, né? Você lembra que nessas reuniões de decisões, quem dava a palavra final era o Espírito Santo? Pois é, Tiago está trazendo aqui o Espírito Santo para a conversa quando ele cita as Escrituras. Essa é a forma de nós também trazer o Espírito Santo para as decisões da igreja. Bom, essa é a decisão. Mas o que o Espírito Santo pensa sobre isso? Meus irmãos, olha, é batata, como diz, né? Dificilmente você vai ver alguém tomando uma decisão na igreja e dizendo assim: olha, eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo aponta para isso, né? E isso concorda muito bem com o Espírito Santo. Você seja honesto, né? Pense. Você já viu alguém fazendo isso, né? A única coisa que a gente ainda pensa, né, com relação às Escrituras, ainda é a questão de o batismo, a questão o que mais, né? O culto, né? Algumas coisas, a maioria a gente já releva, não é bem assim. Nós temos relatos de pessoas que são da igreja e que já diz, inclusive, que a ceia não é necessário celebrar todo domingo, né? Entende? Então nós temos aí várias vertentes fluindo dessas aberturas que a gente viu aqui, né? Porque as pessoas querem Cristo, mas não querem ser, né? Não querem abrir mão do pecado, né? E aí vai encontrando formas e formas e formas de ir acomodando, né, ali junto. Só que para eles, para Deus, eles estão se enganando, né? Porque a palavra de Deus diz assim: de Deus ninguém zomba, né? Então, quer zombar de Deus? Então, alguma coisa errada aí não vai dar certo. Então, por mais que passe bem aí no meio das pessoas, mas tem um Deus que é o que vai dar a nota final, né? Então, a gente tem que ficar de olho com isso aí. Tá bem, meus irmãos? Então, Tiago vai trazer aqui a presença, né, o testemunho, a revelação profética de Amós, capítulo 9, para dizer, olha, essa questão dos gentios aí, Deus já havia falado por meio dos profetas há muito tempo. Então, a gente não tem que ficar questionando nem criando problema para os gentios, não, porque isso aí é uma coisa de Deus. Então, Deus quis assim. Então, quando ele traz o Espírito Santo, quando ele traz as Escrituras para a conversa, então essas Escrituras exercem a autoridade e a autoridade dilui, resolve a questão. E foi assim, foi. E hoje, meus irmãos, deve ser assim também. Deve ser assim também. O nosso problema é que a gente não está a fim de conversar com o Espírito Santo. Saber dele, ô meu amigo, meu companheiro, ou meu consolador, Então, como é que é isso aqui? Não, porque fazer isso, irmão, dá trabalho. Porque fazer isso, às vezes, né, gera uma demanda, né? E você sabia, né, que muitos não estão interessados nem mesmo de estudar, nem para fazer a pregação, nem para fazer pregação. Das evidências disso, de respeito à questão faz a escala do culto, né? Aí quem é que vai fazer a ceia, quem é que vai fazer a oferta? Então, o único tema que requer responsabilidade, compromisso e preparação é só a pregação. A leitura da ceia não precisa, qualquer um pode fazer, até pode pegar de última hora, chega ali, ei, irmão, tu pode fazer a leitura da ceia? Aí, irmão, vai lá e lê qualquer coisa, né? Claro, a Bíblia, né? E assim por diante, né? A coleta,
Os irmãos, de tanto não ter conhecimento da questão de coleta, essas coisas, chega lá e ô, mãe, precisa ofertar para pagar a energia, para pagar a despesa, para não sei... Gente, é de última, sabe? É de última. Essas coisas, né? A minha querida Cláudia, na igreja, não fala muito no Espírito Santo por medo dos pentecostais. Não fala muito mesmo, né? De muitas coisas. Se falar que o Espírito Santo está falando, você será ignorado. Não é só ignorado, será ridicularizado também, né? Ninguém está interessado em ouvir o Espírito Santo. Então, se você diz, o Espírito Santo me falou, mano, tá louco, não tem pentecostal, Oxe, que é isso, gente? Se tiver alguém na face da terra que está habilitado para ouvir o Espírito Santo, é os cristãos. Os cristãos têm que ouvir, deixar o Espírito Santo falar. Não vai sair falando, não é isso não, mas vai para a Bíblia, deixa ele falar, gente. É aqui que a gente conversa com o Espírito Santo, saber a vontade dele, a revelação dele, que é a mesma de Deus, né? E assim por diante. Então aí nós tivemos a questão da apresentação do problema, a defesa do Evangelho, e aí nós vamos ter também a conclusão, que está aqui do versículo 19 ao 29. Capítulo 15, tá, João? 19 ao 29. Diz assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos irmãos Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo, primeiramente, e a nós, não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fazeis bem, se vos guardardes. Saúde. Então essa é a carta, que é enviada por Judas e pelos presbíteros e apóstolos, né? Com o parecer do Espírito Santo para a igreja dos gentios. Então esse concílio, né, ele vai reger, né, aquelas decisões arbitrárias que os fariseus estão querendo impor. Então essa carta vai resolver esse problema. Aí volta aquela, hoje nós não temos, né, Valmir, pessoas que possam, a quem a gente se retratar. Simplesmente não tem nenhuma figura aí que a gente possa confiar, né? Para tratar desses assuntos, né? Já tivemos várias experiências, inclusive eu convidei os presbíteros de uma igreja para orientar a igreja a respeito de um determinado assunto, e eles nem me deram resposta, né? Da minha solicitação.
concluímos que quando eles, né, peraí, deixa eu voltar aqui. Então foi determinado que a tentativa de impor aos gentios convertidos as exigências do Antigo Testamento, exceto por alguns elementos universais, deveriam ser interrompidas. Quando fala exceto, gente, tem algumas coisas do Antigo Testamento que estão valendo, né? O que, irmão? Por exemplo, rapaz, tem sempre tudo que a gente faz hoje como igreja. Tudo não, mas a maioria das coisas que a gente faz hoje como igreja, o princípio está no Velho Testamento, né? Eu estava pensando esses dias, o pessoal estava olhando umas publicações, né, ali, de mulheres, né, que pregam, de mulheres que são ordenadas pastoras, né, e tudo mais. E aí você olha que quando Deus estabeleceu, por exemplo, o tabernáculo lá no deserto, ele não instituiu nenhuma mulher para assumir o serviço sagrado, né? Era só homem, só os homens, e era só a tribo de Levi, né? Só os levitas, que eram da família dos levitas, que eram escolhidos para prestar o serviço sagrado, né? E aí você vê hoje, por exemplo, as pessoas que lançam mão dessa questão das mulheres vão dizer: mas para Deus tudo é igual, todo mundo é igual. Ou então, nós tivemos no Velho Testamento o caso de Débora, nós tivemos pastora lá no Velho Testamento, vamos citar o caso da... Sabe? Então, são histórias, coisas assim, hilárias, né, que as pessoas lançam mão e pregam isso como se fosse a pura verdade, o puro mandamento para a igreja. O apóstolo Paulo fala disso lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo 1:7, ele faz as severas afirmações, né, a respeito, como se aquilo fosse a verdade absoluta. Mas não é a verdade absoluta, não é a vontade de Deus, não é nada disso. Mas as pessoas estão lá, né, se valendo disso para se impor sobre os outros, né? Então, muito tranquilo isso. Bom dia, irmão Severo. Dia abençoado para o irmão aí. Que Deus o ajude para que você seja uma bênção, né? Aí onde você está e com quem você está. Um abraço para a irmã Noemi, também para a Raquel, toda essa turma boa que está aí pelo Rio de Janeiro, cariocando, né? Um abraço. Então, aqui nós vamos ainda encontrar a questão que eles escolheram dois homens, né, de caráter, de responsabilidade, que tinham um bom testemunho da igreja, e enviaram lá para Antioquia juntamente com Barnabé e com Paulo para entregar aquela carta e deixar bem claro que o judaísmo não fazia parte do verdadeiro evangelho. Eu fico pensando, meus irmãos, aqui eu preciso abrir um parentezinho para o mundo religioso, né? Tem muitas denominações por aí andando nessa questão da lei de Moisés, né? Do guarda do sábado, os mandamentos, esse negócio todo, e abandona Jesus, deixa Jesus de lado, né? Mas como eles são oriundos, né, do catolicismo, é muito fácil a gente ver que no catolicismo as pessoas eles têm uma visão humana da divindade, né? Aí eles querem colocar José, Maria e Jesus ali. Tem até uns quadros, né? Não sei se você teve na sua casa o quadro da família sagrada ali, né? Maria, José e Jesus no meio, a criancinha, o bebê. Pois então, passado que essas coisas, eles querem que Maria seja a esposa de Deus, a mãe de Jesus, e que ela interceda, né? Interceda diante de Deus ou diante de Jesus por nós. Quando a Bíblia diz que só existe um intercessor e que Maria foi uma serva, né, usada por Deus para trazer Jesus ao mundo e só. Depois disso, Maria, ela precisava, assim como nós, da graça de Deus para ser salva e tudo mais. Então Maria não está num pedestal. Claro, Maria teve o serviço dela, e você também pode ter também o destaque pelo serviço que você faz para Deus hoje, né? O que você tem feito? Como é que você tem servido? Né? Eu tenho ido aos cultos todo domingo, tenho oferta. É isso mesmo, Deus nos chamou só para isso, só para ir aos cultos.
Então, o serviço para o Senhor é todo dia, né? É todo dia. Eu dou muito graças a Deus, porque eu tenho esse serviço aqui na rádio como um serviço que eu faço para Deus. E eu coloquei o meu compromisso com Deus para fazer isso todos os dias. Estou aqui fazendo. E aí é a forma de eu manter essa regularidade de todos os dias também, né? Então estou aqui, saio daqui, vou para a rua, encontro pessoas, tenho a oportunidade, falo de novo da palavra de Deus, convido as pessoas para conhecer a palavra de Deus. E assim a gente vai indo diariamente, não é só domingo não é só aqueles dias marcados de encontro não, é todos os dias nós precisamos estar desenvolvendo o nosso compromisso com o Senhor, né? Está desenvolvendo a obra do Senhor aonde quer que a gente esteja, né? Todos os dias. Que Deus nos abençoe, né? Então aí Judas, né, e Silas, eles vão a Antioquia e lá eles, né, destroçam, né, com essas ideias judaizantes. Agora, é importante de ver que os fariseus que estavam ali, eles também exerciam a pregação, o ensino de uma certa, ou estavam impondo sobre os irmãos um certo legalismo. Naquele tempo tinha a ver com a lei de Moisés. E hoje em dia, meus irmãos, o que está sendo imposto para a igreja? O que está sendo ensinado? Será que isso tem a ver com a lei de Moisés? Ou será que isso tem a ver com os filósofos modernos? Será que isso tem a ver com aquilo que a gente sabe que é a raiz das religiões, que é as ideologias filosóficas, né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Bom, está acontecendo assim, mas é isso mesmo? É assim mesmo? E tudo mais. Então, que a gente possa ficar mais atento, né? Mais ligado com essas coisas. Bom, outro ponto que eu acho interessante para a gente dizer eles escolheram esses homens, né? Não deixaram que Paulo e Barnabé fossem sozinhos, né? Eles levaram, né? Além da instrução, eles levaram também a consolação para aquela igreja, que essas coisas deixam a igreja aflita, né? Quando eles voltaram para Antioquia, a carta à congregação foi lida e o encorajamento de tal carta produziu grande alegria para a igreja. E eu quero aproveitar ali aqui do versículo 30 ao 35, que diz assim, ó, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Então o Silas disse, não, eu vou ficar por aqui mais um pouco, né? E como foi boa, né, a ideia de Silas ficar, né? Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então você vê que esse episódio terminou em glórias para Deus, né? A coisa melhorou, né? Cresceu, se desenvolveu. Então a ida, né, desses homens promoveu o crescimento, né? E a grande alegria para toda a comunidade. É assim que tem que ser, né? Problemas na igreja vão sempre existir, mas quando a gente tem a sabedoria de Deus, os problemas são usados para o crescimento da igreja e não para a destruição dos irmãos, né? A vontade de Deus prevalecendo, o resultado é a glória do Senhor. E não é, nós fizemos a vontade de Deus, mas a igreja se dividiu, teve irmãos que foi não sei para onde, foi não sei para quando, abandonaram a fé, e aí foi feita a vontade de Deus. Aonde? Então é preciso que a gente pense, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, a resolução é sempre se contribui de forma positiva e nunca negativa, né? Concluímos que, né, o tempo de transição da antiga aliança para a nova aliança foi um período muito difícil. A igreja estabelecida
no meio do judaísmo, né? Pessoas praticantes do judaísmo estão saindo do judaísmo e estão se convertendo ao cristianismo. Mas é tanto que a gente vê a igreja em Jerusalém, depois de vários anos, muitos irmãos ainda têm a prática de fazer voto e aquele negócio todo, né? O templo está existindo em pleno vigor, né? O templo e a religião judaica só vai ser afetada e destruída assim lá pelos anos 70, quando o templo é destruído, né? Até então a coisa está a pleno vapor, né? A pleno vapor. Então muitos não aceitaram o evangelho, mas é óbvio que o evangelho estabeleceu termos claros para a entrada no reino. Então aí que está a situação, né? A mesma pessoa não aceitando o evangelho não anula o evangelho. Pelo contrário, o evangelho continua valendo do mesmo jeito. Então, o fato de a igreja hoje estar abrindo mão dos princípios estabelecidos no início, não vai anular o evangelho de Jesus, não vai abrir uma brecha para que eles estejam bem. Não, quando a pessoa abre mão da palavra de Deus, ela está perdendo a salvação. Como uma congregação está viajando no sentido da idolatria, ela está abrindo mão de Deus, né? Então isso é interessante, porque às vezes as pessoas estão praticando idolatria e não tem consciência que estão. Por exemplo, o fato das pessoas estarem hoje celebrando aí o Natal e colocando presépio nos templos, essa é uma idolatria. Onde é que você viu essa questão dos presépios? Aonde foi? Foi na Bíblia, na igreja bíblica, ou você viu isso sendo praticado no mundo religioso, tendo aí origem na igreja católica? Onde foi? Então, se você disser provar para mim que isso aí é um princípio que se está trazendo da igreja antigo, no início, né? Amém. Mas eu já ouvi, tanta explicação que não vale a pena nem citar aqui, né? Então, do contrário, é só idolatria mesmo, idolatria pura. Então, eu fico triste porque eu vejo que a cada dia essas coisas têm tomado mais espaço no meio da comunidade. Ou seja, nós que deveríamos estar indo para frente, a gente está indo para trás, né? Está indo para trás, assim como foram os hebreus, né, quando saíram do Egito, né, passaram aquele período, Deus no meio deles, tudo, daqui a pouco eles regrediram tudo de novo, né? Assim como Paulo disse aos Gálatas que seria maldição para eles seguir outras ideias, outros ensinos, a mesma coisa vale para nós hoje, né? A gente acreditou no Evangelho de Jesus, estamos convencidos, e aí de repente ele começa a absorver, porque nós somos muito conhecedores das Escrituras, agora nós somos teólogos, agora nós somos professor da Bíblia e tudo mais. Sim, e daí? Isso nos dá o direito, a liberdade para fazer essas coisas? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê coragem para seguir os passos de Jesus. Que nós tenhamos a humildade de aceitar o seu ensino como ele deixou para nós, e não com modificações, alterações ou dando um jeitinho, né? Louvado seja o nome de Jesus. A ele toda honra, toda glória e todo louvor, não só agora, mas para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, né? Meus irmãos, deixa eu colocar aqui uma vinheta. Quero chamar a atenção de vocês. Você está ouvindo a Rádio Semear. No mundo religioso, muitos sabem que há uma confusão muito grande a respeito do que a Bíblia realmente diz. É por isso que o curso Deixa a Bíblia Falar é uma excelente alternativa, porque nós discutimos aquilo que a Bíblia realmente fala a respeito dos seus principais temas. O que é a igreja na Bíblia? Como se procede o batismo na Bíblia? E fé, dons milagrosos e muito mais. Pessoas que querem entender o que a Bíblia realmente diz sem influência religiosa, nesse curso tem encontrado muitas e boas respostas.
Por isso eu super recomendo esse curso para as igrejas como instrumento de evangelização, para ajudar pessoas que querem viver a fé que realmente é bíblica. Rádio Semear. É isso mesmo, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanhou, né? A gente volta então amanhã, né? Amanhã é terça-feira. A gente volta aqui com o programa, o penúltimo programa do ano, né? E amanhã é 31, né? Eu vou tentar, não sei se eu consigo, alinhar com o nosso irmão Rendal para quarta-feira, o primeiro programa do ano, a gente falar sobre essa nova vida aí em Cristo, né? Quem sabe a gente consegue trazer boas considerações para você alinhar a sua, né, o seu planejamento anual aí dentro da vontade de Deus. Então, quarta-feira, né, ver se o Rendal vai estar por aqui. Amanhã eu volto, meus irmãos. Amém, Severo. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pela companhia, pela simpatia. Deus nos abençoe. E aí a gente volta amanhã às 9 da manhã, né? De 9 às 11 da manhã, para compartilhar um pouco mais da boa, perfeita e agradável vontade de Deus revelada na sua palavra para nós. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.